Do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, meus amados e abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Hoje nós iremos concluir o livro de Levítico. Que coisa linda! Capítulos de número 25, capítulos de número 26 e capítulos de número 27. Uma leitura um pouco extensa, que os capítulos são extensos, mas iremos concluir. Olha que benção, ó. Gênesis, Êxodo e agora o livro de Levítico. Estaremos concluindo essa leitura para a glória de Deus e dando sequência na leitura. Então, capítulo 25, o subtítulo do início diz Ano Sabático. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, ou no Monte de Deus, ou no Monte Horebe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiveres entrados na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás na sua terra, e 6 anos podarás a sua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá o ano do sábado do descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, a tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide, não tratada, não vidimarás. O ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra será por alimento a ti, ao teu povo, à tua serva, ao teu servo ou ao teu jornaleiro, aos estrangeiros e que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será o seu mantimento. O ano do jubileu também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis ao ano 50º, e apregoareis liberdade na terra, e todos os seus moradores o ano do jubileu vos será. Tornareis cada um a sua possessão, e tornareis a cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vidimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada uma a sua possessão. E quando venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão, conforme o número dos anos deste o jubileu. Comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, a ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço, porque conforme o número das novidades, é o que ele vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os assim, e habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, o que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher na nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, ó glória. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita. Venha até o ano 9º, que venha a sua novidade, e comereis da velha. Olha que coisa tremenda. Você vê que Deus ele estipula aqui, e aí ele já fala o que o povo vai pensar. Mas se vocês pensarem assim, poxa, quando chegar esse ano do jubileu, que a gente não vai poder semear, a gente não vai poder plantar, não vai poder colher, só para alimentar nossos animais, como é que nós vamos viver? Olha o que Jesus fala. No ano anterior, ou seja, no ano 6º, na véspera do ano 7º, que seria o ano do jubileu, eu vou multiplicar vocês de uma tal maneira que vocês vão comer no ano 6º, no ano 7º e no ano 8º, e não por 3 anos. Olha que coisa linda. Ou seja, falando para o povo confiar em Deus, dar o que é de Deus e também o descanso da terra, e também poder até servir ao Senhor com mais qualidade. Porque convenhamos, quando você está de férias, pode ver, você tem um tempo, você acorda mais tarde, você consegue fazer atividades que durante o seu período de trabalho, da atividade do dia a dia, principalmente nós que moramos em grandes centros, condução, metrô, trem, lotação, ônibus, horário, trânsito, aquela coisa toda, tira a gente do nosso foco. E é quando, tipo, de repente você dá um break nisso no período de férias, a gente tem que dar aquela
relaxada, que o corpo precisa, a mente precisa, a alma e o espírito também precisam. Então é isso que Deus está falando. Olha, eu vou estipular um tempo para vocês, mas vocês vão perguntar, mas como é que vai ser? Fica tranquilo que no sexto ano eu vou prosperar vocês de uma tal maneira que vocês vão se fartar, que nelas habitareis seguros. Então vamos seguir, ó. Eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos, ou seja, triplicado. Aí no versículo 23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, para vós, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então, tipo assim, a terra não pertence a ninguém, a terra é do Senhor. Nós aqui estamos de passagem, somos peregrinos, somos forasteiros, somos embaixadores do Rei dos céus, do reino de Deus. Oh, aleluia! Portanto, em toda a terra da vossa possessão, darei resgate à terra. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que vendeu ao seu irmão. Lembra da história lá de Ruth, de Boaz, que ele foi o resgatador dela? Dizer que tinha um parente mais próximo e ele não quis resgatar. E aí, naquela troca de sandálias, no livro de Ruth, eu creio que você já leu, logo a gente vai chegar aqui, você vai entender melhor. É sobre isso que ele está dizendo aqui, sobre resgatar. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem que vendeu e tornará, ou seja, restituirá a sua possessão. Mas, se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então, se for vendida, ficará na tua mão, do comprador, até que o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá e tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar, até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas, se passando-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará o que a comprou. Pelas suas gerações não sairá no jubileu, mas as casas das aldeias, que não têm muro, em volta, em roda, serão estimadas como campo de terra, para que elas haverá resgate, e sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito o resgate um dos levitas, então a casa comprada na cidade, a sua possessão, sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são da possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do Arabalde, ou seja, em redor das suas cidades, não se venderá, porque eles são possessão perpétua. Enquanto o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele nem usura, ou seja, juros, nem ganho, mas do teu Deus terá temor, para que o teu irmão viva contigo. E não lhe dará o teu dinheiro com usura, com juros, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Quando também o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás serviço de escravo, como um jornaleiro, como um trabalhador, como peregrino, estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá o teu serviço e os teus filhos com ele, e tornará a sua família, a possessão dos seus pais tornará, porque são meus servos, e que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorarás deles com rigor, mas como do Deus terá temor, do teu Deus terá temor. E quando o teu escravo ou a tua escrava que estiveres serão das gentes que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles as suas gerações, que estiverem convosco, que estiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão, e possueis por herança, como vossos filhos. Depois de vós herdardes a possessão, perpetuamente os fareis servir, mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreis deles com rigor.
E quando a mão do estrangeiro e do peregrino estar contigo, alcançar riqueza, e o teu irmão estar com ele, empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou ao peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, e um dos teus irmãos o resgatará. Ou seu tio, ou filho do seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua filha resgatará, ou a sua mão alcançará riqueza, resgatará a si mesmo, e contará com aquele que comprou, desde o ano que se vendeu até o ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um trabalhador, de um jornaleiro, estará com ele. E se ainda muitos anos faltarem, conforme eles restituirá do dinheiro, pelo qual for vendido o seu resgate, e se ainda restarem poucos anos até que no ano do jubileu, então farás contas com eles segundo os seus anos e restituirá o seu resgate. Como jornaleiro, como trabalhador, de ano em ano, estará com ele, não se assenhorear sobre ele com rigor, diante dos teus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e os seus filhos com ele, porque os filhos de Israel são meus servos são eles, que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Capítulo 26, mandamentos, promessas e ameaças. É isso mesmo, mandamentos, ou seja, obrigação, deveres, promessas, bênçãos de Deus e ameaças. Olha para você ver, Antigo Testamento, época da lei. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra em vossa terra, para inclinar-se a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas no seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então, se você me obedecer, se você não fizer imagem de escultura, nem de pedra, nem de pau, nem de bronze, nem de ouro, se você não se curvar diante dela, olha o que Deus está falando, se você não se prostituir espiritualmente, no tempo certo eu vou mandar chuva, no tempo certo a terra vai produzir, se é o mamão é o mamão, se é a laranja, se é o abacate é o abacate, se é o trigo é o trigo, se é a cevada é a cevada, se é o arroz, tudo no tempo certo. Olha que coisa tremenda, os princípios aqui, ó. E a debulha vos chegará à vidima, e a vidima chegará à sementeira, e comereis o vosso pão, e fartar-se-á, e habitareis seguros na vossa terra, se proceder dessa maneira. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá em vós quem vos espante, e fareis cessar os animais nocivos da terra, pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vocês, diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olha que coisa linda! 5 vai perseguir 100. Olha que coisa linda! E 100 vai perseguir 10.000. É o que Deus está dizendo. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto convosco. Oh, glória! E comereis o depósito, o velho, depois que envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Oh, aleluia! E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Perceba que Deus não fala que é servo, perceba que Deus não fala que é escravo, perceba que Deus fala que povo, vocês são o meu povo, vocês são a minha família. Então andem assim, procedam dessa forma, e eu vos abençoarei. Coloque-me como prioridade, coloque-me como primazia, e eu das demais coisas irei abençoar, irei cuidar, irei suprir. Dos vossos inimigos eu irei tratar, e ainda que eles se levantem, 5 de vocês irão matar 100, 100 de vocês irão matar 10.000. Coisa linda! Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis os seus escravos, e quebrei os timões dos vossos jugos, e fiz andar direito. Ou seja, o povo encurvado, fez endireitar, andar com a cabeça erguida. Oh, glória! Mas, agora vem, olha a ressalva. Mas, porém, se não me ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, não são alguns,
não são parcialmente, mas totalmente, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, o meu pacto, a minha aliança, então eu também vos farei isso. Porei sobre vós terror, a tísica, ou seja, a tuberculose, a febre ardente, que consuma os olhos e atormentem a alma. Semeareis em vão, de balde em vão, e a vossa semente, os vossos inimigos a comerão. Porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que aborrecem, de vós se assenhorarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e em vão se gastará a vossa força, e a terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, não quiserdes ouvir, e trazer-vos pragas 7 vezes mais conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e alpoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com essas coisas não fordes restaurados por mim, ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente. E eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Está conseguindo entender aí? Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades, então enviarei peste entre vós e serei entregues na mão do inimigo. E quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão em um forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E com isso, se não me ouvirdes ainda, andares contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne dos vossos filhos, e a carne das vossas filhas comereis. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses, e a minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirareis o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão todos os vossos inimigos que nela morarem, e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra afogará dos seus sábados todos os dias da assolação, e vós estareis na terra, todos os vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou dos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que vos ficarem, eu meterei tal pavor nos corações, na terra dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão, sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade, mas as terras dos vossos inimigos e pela iniquidade dos seus pais, eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade de seus pais, as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente contra mim. Eu também andarei contra eles contrariamente, e eu fiz entrar na terra dos seus inimigos, e estão no seu coração incircunciso de se humilhar, então tomado pelo castigo da sua iniquidade. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, da minha aliança, do meu pacto, do meu compromisso. Com Abraão lembrarei da terra e lembrarei. E a terra será desamparada, dele se folgará nos seus sábados, tendo assolada por causa deles tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão dos mesmos que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos, ou seja, cansou das coisas de Deus, cansou da palavra,
cansou de cultuar, cansou de louvar, cansou de evangelizar, cansou de orar, cansou de ofertar, cansou de jejumar, sim, de dizimar, enfadou com as coisas de Deus. É o que Deus está falando. Eu vou me enfadar de vocês também, só que vem a retribuição. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto, da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para ser por Deus eu sou o Senhor. Esses são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Ou seja, em outras palavras, nós vamos ver aqui em Deuteronômio, é tão tremendo isso, que ele vai dizer depois, nós vamos ver aqui, que ele fala assim, ó, eu estou fazendo uma proposta para vocês, eu estou propondo, nós vamos chegar lá, tá? A bênção e a maldição. Bênção, maldição. A vida e a morte. Aí ele fala assim, ó, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, obedecer. Escolhe, pois, se santificar. Escolhe andar nos meus caminhos, nos meus estatutos, nos meus preceitos, nos meus mandamentos. Olha como Deus é tremendo. Mas ele dá esse livre arbítrio, esse livre poder de decisão a nós, seres humanos. Capítulo 27. Votos particulares e a avaliação deles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém fizer particular voto segundo a tua avaliação, serão as pessoas do Senhor. Se for a tua avaliação de um varão, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação será do varão de 25 ciclos, e a da fêmea, 10 ciclos. E se for um mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for 60 anos acima, pelo varão, a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela fêmea, 10 ciclos. Mas, se for mais sobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme o que alcançar a mão do que o fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for um animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar o animal por animal, o tal trocado serão ambos santos. E se algum animal imundo dos que não oferece oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a sua avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto além da tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas o que santificou resgatará a sua casa, então acrescentará o quinto a mais o dinheiro, e a tua avaliação será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo, da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a tua semente. De um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará, mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, conforme os anos do resgate até o ano do jubileu, e isto abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto e mais dinheiro da tua avaliação ficará seu. E não resgatar o campo, ou se vender o campo do outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saindo do ano do jubileu, será santo no Senhor, no campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote contará a soma da sua avaliação até o ano do jubileu. Do dia se dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquém de quem era a possessão do campo, e toda a sua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. Ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal
por já ser do Senhor, ninguém santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for um animal imundo, o resgatará, segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E não resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Deixa eu fazer um ponto interessante. Você vê aqui como tem coisas interessantes aqui, ó. Você olha aqui e você vê algumas coisas aqui sobre, ó, essa fala aqui mesmo, ó. Gerás, ciclos, Homer, Gomer, ênfase de farinha. Tudo isso é muito importante. Você ter o quê? Um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. São ferramentas, são materiais. Eu falo sobre isso, ensino sobre isso num trabalho que eu tenho chamado Fazendo Discípulos. Eu não ensino pregar, mas eu alinho, eu afino a vocação do pregador para que ele possa não agir com heresia, respeitando o tempo, respeitando o tema. E eu falo sobre dois tipos de materiais. E esse tipo de material nós chamamos de material de informação, que é o quê? Um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, uma boa enciclopédia. São materiais que vai ali trazer vai sanar a sua dúvida, que nem agora nós estamos vendo aqui, ó. Vai lá depois e pesquisa, né, num dicionário ou numa enciclopédia, o que é um Gomer, o que é um Gerar, quanto que é o ciclo e tal, você precisa. Aí vai te dar aquela informação que você precisa. Porém, existe um outro tipo de material que a grande maioria, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, com tristeza, acaba desprezando, que é o quê? O material de formação. E o que é um material de formação? É um curso, é um estudo, que é uma coisa mais a médio e longo prazo. Por exemplo, meu curso básico são 12 disciplinas, 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses aproximadamente. O meu curso médio são mais 12 disciplinas, aí você reduz em um ano. Então você forma-se no básico e no médio, em 3 anos e meio aproximadamente. Ó. São 24 disciplinas. Graças a Deus que Deus sempre tem preparado alunos e alunas que rompem isso e estão aí se dedicando. Inclusive tem vários alunos se formando, várias alunas concluindo o curso básico, outros o curso médio. E eu tenho minhas turmas presenciais. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer para vocês que você lê isso aqui e muitos ficam perdidos. Mostrando o quê? A sua falta de intimidade. Claro que eu não vou ficar toda hora parando para explicar, porque senão o vídeo fica muito extenso. Então eu faço a leitura, mas agora aqui como eu estou concluindo o livro, eu estou pontuando para você entender. E aí tudo aquilo que você viu, aquelas palavras que você... nossa, mas que palavra é essa? Aí você pega esse material, vai lá e consulta e lá vai ter toda a explicação. O que é um Gomer, o que é uma ênfase de farinha, o que é um in, o que é a medida, o que é um gerar, o que é um stater, o que é uma dracma, e sucessivamente. Tá bom? Eu queria pontuar isso. Agora nós vamos ver os últimos versículos e orar, concluindo a leitura do livro do Levítico. Não há resgate para coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, o homem, ou de animal, ou o campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, no tocante a todas as dízimas de vacas e de ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara. O dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinharás entre o bom e o mal, nem trocará. Mas, se de alguma maneira trocar tal, o que trocado serão santos, e não serão resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Eu quero fazer uma ponte agora aqui, ó, trazendo com a minha vida e com a tua vida. Se você já levantou as tuas mãos, se você já aceitou, já recebeu Jesus, o Salvador, Cristo ungido, o Salvador ungido, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então você é do Senhor. E aí, ó, Salmo 49, eu quero fazer essa ponte aqui com você. Salmo de número 49 e o verso 7 vai dizer assim, ó. Salmo 49, verso 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Versículo 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, se você já levantou a tua mão e recebeu Jesus, você é do Senhor. Já foi pago um alto preço.
Como diz o louvor antigo, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. O sangue de Jesus, irmão, nos comprou. O sangue de Jesus nos remiu. O sangue de Jesus nos resgatou da lei, do pecado e da morte e da condenação eterna. Você é um consagrado, você é uma consagrada, você é um resgatado, você é uma resgatada, você foi comprado com um preço caríssimo naquela cruz do Calvário. Amém? Não se sinta só. Não se sinta inferiorizado, inferiorizada a ninguém. Não se sinta diminuído, diminuída diante de ninguém. Porque você é um escolhido, você é uma escolhida, você é um amado, você é uma amada do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, o Cristo, nós queremos te agradecer e te bendizer pelos 27 capítulos concluídos do livro do Levítico. Nos ensina, nos ajuda com esses ensinamentos, com essas instruções, com essas orientações, a te servir melhor, a te adorar melhor. Há uma nova versão da nossa maneira, de uma ressignificação, de acrescentarmos, ó Pai, com qualidade, não com quantidade, com honestidade, com sinceridade, com amor, com temor e tremor, diante da Tua santa, bendita e gloriosa presença. Livra-nos da religiosidade, livra-nos da mesmice, livra-nos, meu Pai, das astutas ciladas de Satanás, que muitas das vezes nos engoda com as coisas desse mundo, com aquilo que vem tentando tirar o nosso foco, a nossa fé, a nossa atenção e a nossa concentração. Não permita que venhamos a sair do caminho estreito, que é o caminho da retidão, da obediência, da santidade, que conduz à vida eterna e salvação. Não nos deixe pegarmos os atalhos da vida, não nos deixe irmos atrás das facilitações, não nos deixe cedermos à nossa carne, às nossas paixões, aos nossos desejos, às nossas vontades, mas que possamos nos santificar, mas que possamos nos separar, mas que possamos nos consagrar a cada dia mais ao Senhor e para o Senhor. Pai querido e eterno, olha para nós e vê se alguma coisa, meu Pai, que não te agrada e arranca, rechaça, lança fora, purifica, santifica, vivifica pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, e renova-nos, e aviva-nos, e vivifica-nos, e santifica-nos, e purifica-nos pelo poder do Espírito Santo. Oh glória, bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome. Abençoa poderosamente o meu irmão, abençoa poderosamente a minha irmã, fortalece, aviva e aviva, reviva, reaviva, santifica, purifica, adestra as mãos, firma os passos sobre a rocha, unge lábios, gargantas e cordas vocais, tira o comichão dos ouvidos, tira as escamas dos olhos, todo impedimento, toda barreira, toda frieza, toda letargia, toda mornidão, todo cansaço, todo enfado, todo desânimo caia por terra, em nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder nesse nome, há poder, esse nome é poderoso, renova ele, renova ela, aviva ele, aviva ela, fortalece ele, fortalece ela, estabelece, coloca de pé e dá vitória, é o que pedimos, ó Pai. Sê conosco, em nome de Jesus, o Salvador ungido, o Cristo, o Emanuel, o Nazareno, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha o Todo-Poderoso Deus. Pai, muito obrigado pela conclusão do livro do Levítico. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e até amanhã, querendo Deus.